uma decisão do STJ pode fazer com que eu perca minha casa para pagar as dívidas de outras pessoas, caso um dos antigos proprietários esteja na dívida ativa. Fui verificar se algum dos últimos donos da minha casa está cadastrado e descobri que 2 deles estão nesse Serasa do governo. E agora, vou perder meu imóvel? Toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. E aí, quem está do lado de dentro pergunta, quem é? E a resposta é a Polícia Federal. A Beatriz foi uma das pessoas que eu vi ficarem mais revoltadas com essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, mas é revoltante mesmo. Essa é pesada, é pesada. Vou explicar aqui do que se trata, vou passar só rápido. Se você quiser uma explicação melhor, ela mesma, em toda a sua revolta, gravou um vídeo aqui no Seu Dinheiro, vamos deixar aqui o link para você entender melhor essa decisão do STJ, o que está acontecendo. Beatriz Azevedo não é só gracinha. Eu espero que vocês me vejam não só como uma moça que faz gracinha, mas como uma amiga. Uma amiga. Não sou só a Tata Werneck do Seu Dinheiro. Reflita um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. O que vocês acham? Fala a verdade. Comenta aqui embaixo. Bom, vamos lá. O que é essa decisão, né? É uma decisão que adicionou aí um nível a mais de complexidade num processo que já é complexo, que é o da compra de um imóvel, a compra da casa própria. O STJ basicamente decidiu que nas transações de imóveis feitas de 2005 para cá, o imóvel pode ser penhorado caso um dos seus proprietários anteriores esteja inscrito na dívida ativa da União, de estados ou municípios. O que isso quer dizer? Que se qualquer um dos proprietários anteriores do imóvel, nesse período de 2005 para cá, estiver negativado por causa de dívida de impostos, então esse bem pode ser penhorado caso a dívida venha a ser executada, ou seja, caso o governo, a esfera governamental para a qual ele está devendo, resolva correr atrás de cobrar essa dívida. Isso vale até mesmo no caso da primeira compra de construtora para pessoa física, se a construtora estiver inscrita na dívida ativa. Então, até para as dívidas dessa pessoa jurídica que te vendeu o imóvel, isso vale também. O que o STJ entendeu? Que essas transações elas devem ser consideradas fraudulentas automaticamente. Mas tem um problema aí, que é o seguinte: essa simples inscrição de um antigo proprietário na dívida ativa, né, de alguma esfera governamental, não aparece naqueles levantamentos que a gente faz de certidões negativas, nem na matrícula do imóvel, quando a gente está pensando em comprar um imóvel, né? A gente levanta aí todas essas questões pregressas do imóvel e inscrição na dívida ativa por proprietários anteriores não aparece. O STJ está interpretando que é algo fraudulento, mas para o comprador, a compra pode estar sendo completamente de boa fé, ele não sabe. E num primeiro momento nem tem como saber que algum proprietário anterior está na dívida ativa, né? E por que não aparece? Porque ainda não existe um processo. Então isso acaba não impedindo essa venda, esse processo de compra e venda do imóvel. E você consegue comprar um imóvel que está com esse problema em algum dos proprietários anteriores. E, inclusive, esse imóvel pode ser vendido várias vezes. Se não tem processo, o proprietário anterior está inscrito na dívida ativa e isso não vai aparecer. Então, no seu caso, infelizmente, sim, o seu imóvel pode ser penhorado caso a dívida de alguns desses proprietários anteriores, que você falou que estão na dívida ativa, venha a ser executada. Isso é, se o governo vier a cobrar essa dívida. É porque a dívida, ela é considerada do imóvel, né, e não da pessoa. Então você não consegue, você vende o imóvel com a dívida junto, e aí nesse caso você não consegue nem alegar que é bem de família, por exemplo, que é uma alegação que as pessoas costumam fazer nesse tipo de caso. Se acontecer da dívida de um dos proprietários anteriores do seu imóvel vir a ser cobrada, só o pagamento da dívida vai poder evitar a penhora e o leilão do seu imóvel. Mas nesse caso, o que você pode fazer? Entrar com uma ação judicial para cobrar dos antigos proprietários, porque eles são os verdadeiros devedores, eles é que precisariam, vamos dizer, te ressarcir do pagamento dessa dívida. O problema também é saber se essas pessoas, né, se esses devedores anteriores têm condições de pagar esse débito, mas é uma possibilidade. Por causa dessa decisão do STJ, os especialistas em direito imobiliário têm, inclusive, orientado os compradores de imóveis a... Não comprar imóveis. Bom, dificultou bastante, mas não é não comprar imóveis. A consultar na matrícula do imóvel
todos os proprietários anteriores, os proprietários antigos de 2005 para cá, e em seguida verificar na dívida ativa de estados, municípios e da União se esses proprietários estão inscritos, né? Contratar um advogado para ajudar nesse processo pode ser aconselhável. Então, sim, essa decisão do STJ deixou essa coisa de compra de imóvel bem mais complicada. Se você comprou um imóvel de 2005 para cá, e quiser fazer essa checagem, você pode fazer essa checagem. Inclusive, a gente fala disso no vídeo da Bia e numa reportagem que a gente publicou lá no Seu Dinheiro, de como fazer essa checagem para ver se você corre algum risco de repente, essa dívida ser cobrada e o seu imóvel acabar indo a leilão. Memes. Será? Mas tem tanto meme assim, gente? Beijei um cara na balada ontem à noite. Tenho direito a metade dos beijos. Por favor, fala de sim. Cara, o pior é que o naipe das perguntas que chegam pra essa advogada é esse. É esse o nível. Gente, pelo amor de Deus, por que vocês são assim? Qualquer coisa assim, olhei pro cara, tenho direito a metade dos bens dele. Gente, e a carteira de trabalho? Tá em dia? Não vai trabalhar não, vagabundo? Investi em 2 COIs, certificados de operações estruturadas, sem saber do que se tratava, mas depois descobri que não eram bons investimentos. Me deixei levar pela lábia do gerente e me dei mal. Vejo pela carteira que eles não têm rendimento algum. Qual a melhor solução? Resgatar antes do prazo ou levar até o vencimento? Ah, o COI. Pra quem não sabe o que é COI, ninguém sabe o que é COI. Nem quem investe em corretora sabe o que é COI, mas já te ofereceram um COI. Vamos falar de COI, certificados de operações estruturadas. O que é um COI? É uma operação estruturada. Você tem ali alguns ativos, você tá apostando na alta ou na baixa de um determinado ativo, de um determinado indicador, você tá apostando num determinado cenário. E o que o COI tem de diferencial aí para pessoa física? Em geral, ele é estruturado da seguinte maneira: se acontecer o cenário que se espera, o cenário previsto, o investidor ganha a variação daquele ativo ou indicador, ou até 2, 3 vezes a valorização daquele ativo ou indicador. Se não acontecer o cenário previsto, ele não perde nada. Ele tem o que a gente convencionou chamar de capital protegido. Então ele tem pelo menos o seu dinheiro de volta. O COI, ele é um mau investimento? Não necessariamente, mas tem bastante COI que não é legal pelo mercado e as corretoras gostam de oferecer esse produto para os clientes, pessoas físicas, né? Porque realmente tem um ganho bom para a corretora, não vou negar. Mas não necessariamente o COI é ruim. Até essa pessoa é uma leitora do Seu Dinheiro, mandou essa pergunta por e-mail, eu conversei um pouco com ela, mandou essa pergunta por e-mail pra gente. Inclusive, mandem as perguntas pro nosso e-mail, adinheirista@seudinheiro.com. Exatamente, adinheirista@seudinheiro.com, se vocês quiserem ver a sua pergunta respondida aqui. Com sotaque carioca. Com sotaque carioca, aqui do nosso canal do YouTube. Façam como essa leitora. Ela me mandou, eu troquei e-mails com ela um pouco e ela até me falou quais os COIs. Não me pareceram à primeira vista produtos ruins, não. Deixando claro que o Seu Dinheiro não dá consultoria de investimentos, isso não é uma consultoria de investimentos, mas vou falar um pouco aqui sobre o que pode ter acontecido para ela ter essa percepção de que os COIs em que ela investiu são produtos ruins. Por que você acha que eles são produtos ruins? Porque não aparece rendimento na sua carteira, né? Você olha lá na área logada da sua corretora, do seu banco, e você não vê rendimento nesse COI. Isso não necessariamente quer dizer que o COI não está dando resultado. 2 cenários são possíveis nessa situação. Ou a sua corretora ou banco não faz a marcação a mercado desse COI, ou seja, o indicador em que você está apostando pode até estar se valorizando, você pode até estar tendo uma valorização nesse COI, mas ele não mostra ali, ele só mostra o valor do investimento. Lá, digamos que você investiu 20 mil reais, ele mostra 20 mil reais ali a vida toda, você só vai saber quanto de fato você vai ganhar lá no vencimento do COI. Então pode ser isso. Então você teria que verificar isso junto ao seu gerente, o que de fato está acontecendo. Outra possibilidade é que o indicador em que você está apostando num cenário. Pode ser que esse cenário não esteja acontecendo. Digamos que você está apostando na alta de um índice da Bolsa Americana e esse índice, na verdade, está caindo. Então, você pode ter, esse COI pode ter esse capital protegido, você não vai estar perdendo, porque o COI não permite que você tenha perda. Então, ele mostra ali só o valor
do principal, o valor que você aportou, que é o que você vai receber de volta se o COI vencer e o cenário que você apostou não tivesse concretizado. Então, o melhor é você realmente conversar com seu gerente para saber por qual motivo não está aparecendo rendimento ali. Não necessariamente é porque o COI é um produto ruim, e pelo que você me falou, não parece ser o caso. Eu acho que o ponto-chave aqui é que você falou que não sabia do que se tratava. E aí vale um alerta, né? Procure não investir em algo que você não entenda minimamente. Se você não faz ideia daquilo que você está colocando o seu dinheiro, não coloque, não invista. Procure entender pelo menos o mínimo do funcionamento do investimento para depois, senão você pode acabar resgatando e tendo uma perda ou não tendo um ganho que seria bom para você, que seria bom para sua carteira. Por exemplo, você fala de resgatar o COI antecipadamente. Talvez isso nem seja possível porque o COI normalmente só tem liquidez no vencimento. Então, às vezes você compra um COI com vencimento em 5 anos e você não consegue resgatar antes disso. E aí depois é que você vai perceber que o seu dinheiro vai ficar lá preso por 5 anos. Então, antes de investir, procurar saber tudo isso. Você pode resgatar antes do fim do prazo? Qual é o prazo? Você pode dispor daquele dinheiro por aquele prazo? O que esperar, de fato, daquele investimento? Gostou, tá gostado. Não gostou, o problema é de você. Gente, eu tô borrada? Porque eu tô chorando de rir, né? Eu ia deixar se você tivesse, só porque você falou. Ai, vaca. Que deselegante. Flashback. Ela me chama de feia! E desinformada. Ó, investiu a carapuça, não fui eu. Essa é a Dinheirista, pronta para aliviar as suas aflições financeiras ou deixar você mais desesperado.